Então vamos lá. O terceiro caso ele diz lá assim, racionalize. E aí nós temos esses valores aqui, ó, esses exemplos. 2 sobre raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3. E o outro exemplo, 3 sobre 5 menos raiz quadrada de 2. Vamos lá. 3 não, desculpem, 4. Perdoe. 4. Então, o que a gente vai fazer agora nesses exemplos? Observem só. Primeiro caso, o índice era 2, era só multiplicar pelo fator racionalizante na parte de cima e na parte de baixo mesmo igualzinho. Segundo caso, a gente tinha que completar o expoente para ficar igual ao índice, para poder resolver a conta. Terceiro caso, agora entrou uma jogadinha que essa parte do assunto a gente vai precisar no terceiro ano do ensino médio. Lá no terceiro ano do ensino médio vai ter um assunto chamado números complexos, que se a gente souber esse terceiro caso, a gente vai acertar lá. Lá ele se chama conjugado. É o mesmo jeito de fazer, só muda o nome. Só. Então vamos lá. O denominador é uma soma, ou é uma diferença de dois termos. Ou vai vir com sinal de mais ou com sinal de menos, certo? Onde pelo menos um deles é um radical. Um dos dois termos, no mínimo um, tem que ter raiz. Então aqui veio nos dois, tem problema nenhum. Aqui veio só em um, tem problema nenhum. Professor, se fosse no primeiro e não fosse no segundo, não tem problema, tem que ter pelo menos um. Então, qual é o segredo desse caso? O segredo é esse, ó. Sinal oposto do do fator racionalizando. Esse é o segredo desse caso. Ou seja, não veio com mais, a gente vai repetir ele igualzinho, vai colocar o sinal oposto. Qual é o sinal oposto de mais? Menos. Não veio com menos, sinal oposto, mais. Esse é o segredo, trocar o sinal. Então, a gente vai fazer o mesmo processo, ó. Vezes, vezes. Agora eu vou colocar no parênteses. Por quê, professor? Porque ele tem dois termos. E a mesma coisa eu vou fazer com o fator racionalizante. Então, o fator racionalizante é o valor que eu quero que tenha raiz, ó. Como ele tem dois termos, só vou inverter o sinal. Contrário de mais, menos. E repito. E aqui está o nosso fator racionalizante e pronto. Vou pegar ele embaixo do denominador e vou fazer ele também em cima no numerador. Então, vamos lá. E agora o que a gente vai fazer? A parte de cima a gente só repete. Lembra que eu disse dos outros casos? Só vai repetindo, ó. Sem fazer nada, porque não tem cálculo nenhum para fazer nele, certo? Nessa parte. E embaixo? Embaixo agora virou um caso de um assunto que a gente estudou lá no 8º ano, chamado produto notável, que é o que? Produto da soma pela diferença de dois termos. Se a gente parar para observar, ó, raiz quadrada de 10 está igualzinho a raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 3 está igualzinho a raiz quadrada de 3. O que é que mudou? Só os sinais. Então, ó, produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Então, vai entrar a regrinha que é assim, ó, bem fácil, ó, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Memorizou essa regra, faz tranquilo. Professor, se não conseguir gravar, gente, é fácil, só duas continhas, ó, quadrado do primeiro, quadrado do segundo. O primeiro desse parêntese sempre é igual ao primeiro do outro parêntese. O segundo desse parêntese sempre é igual ao segundo do outro parêntese. Não muda nunca, nesse caso, certo? Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, raiz de 10, raiz de 10. Vou fazer isso, ó. Raiz de 10 elevado a 2. Porque quadrado não é elevado a 2, né? Aí, menos. Quadrado do segundo, raiz de 3, raiz de 3. Então, vou fazer isso, ó. Raiz de 3 elevado também a 2. Quadrado não é elevado a 2. Aí, agora, vou repetir a parte de cima. 2, que multiplica a raiz de 10, menos a raiz de 3, sobre. Aqui, a gente pode pegar e fazer como a gente fez no caso anterior, ó. Lembra que eu disse, ó, esse valor do expoente vai fazer o que com o índice? Dividir. E o índice aqui é quem? 2. Então, 2 dividido para 2 vai dar 1. O 10 saiu da raiz elevado a 1. Não precisa colocar 1 no expoente. Aí eu vou repetir o menos. O mesmo caso, ó. 2 dividido para o índice daqui, que é 2, vai dar 1. Então, 3 saiu, também elevado a 1. Não precisa colocar 1. Acabou a conta? Não, tá quase. Então,
igual. Vamos continuar aqui embaixo. Aqui agora a gente vai fazer o quê? Vai repetir a parte de cima, ó. 2 raiz quadrada de 10 menos a raiz quadrada de 3, no parênteses, né? Sobre. E agora aqui, regra de sinais. Mais e menos. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Subtraindo vai dar 7, o sinal do maior é mais, não precisa colocar. Coeficiente, valor que está do lado de fora do parênteses, não posso dividir por 7 nem simplificar. Então agora acabou aí. Finalizamos nossa conta. Então qual é o segredo desse caso da racionalização? Segredo, sinal oposto do fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante? O termo que tem a raiz que a gente quer tirar. Como tem dois termos, sinal oposto. Se vier mais, bota menos. Se vier menos, coloca mais. Faz tranquilamente, tá bom? Então vamos lá. Segundo exemplo. Parênteses, né? Ó. Vezes. Fator racionalizante. Estico o tracinho, aumento. Fator racionalizante. 5, oposto, sinal, mais a raiz de 2. Fator racionalizante, ó, para cima a mesma coisa. Certo? E aí, professor? Repete a parte de cima. 4 raiz, que multiplica 5 mais a raiz de 2, sobre. Embaixo, regra do produto notável. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Primeiro igual ao primeiro, segundo igual ao segundo. Certo? Quadrado do primeiro não tem raiz nele, então, ó, ele ao quadrado. Sem raiz que não veio. Sinal sempre vai ser menos. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar a raiz de 2 ao quadrado, certo? E agora, vou repetir a parte de cima, 4 que multiplica 5 mais a raiz de 2, sobre 5 elevado a 2, potência, 5 vezes 5 vai dar 25, menos. Esse 2, mesmo caso de cima, ó, a gente vai pegar ele, expoente, e vai dividir para o índice, certo? Então, quando dividiu, 2 dividido para 2 invisível daqui vai dar 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1. Precisa colocar 1? Não. Acabou aí? Quase. Então, igual. Vou repetir a parte de cima. 4 que multiplica 5 mais a raiz de 2. Sobre. Mais e menos. Sinais diferentes subtrai. 25 que tira 2. 23. Sinal do maior, mas não precisa colocar. 4, coeficiente. Não posso dividir pelo 23, também não posso simplificar. Então, agora, acabou aí, finalizamos nossa conta. Certo? E racionalizamos. Então, pessoal, não é difícil. É só memorizar os critérios de cada caso. Recapitulando, o primeiro caso, índice 2. O que a gente faz? Multiplicou embaixo, multiplicou em cima pelo fator racionalizante, desenvolveu a conta. Segundo caso, a gente tem que completar os expoentes para poder ficar igual ao índice. Terceiro e último caso, a gente tem que fazer o quê? Alterar o sinal do fator racionalizante. Por que alterar? Porque vão vir sempre dois termos nesse caso. Ou uma soma ou uma diferença. Então, altera o sinal e faz tranquilamente, vai dar tudo certo. Beleza? Então, vamos para o exercício ligeirinho, né? Dá para a gente fazer esse exercício numa boa, bem tranquilo, bem fácil, usando racionalização. Vocês vão ver que é super fácil. Parece difícil, galera, mas não é difícil não. Certo? É porque são várias informações, né, pra gente pegar assim de uma hora para outra, mas a gente consegue chegar lá. Ó, aqui nessa pergunta também, na digitação dela, por conta do programa, ele não colocou uma informação que nós vamos precisar. Aqui está faltando essa informação, ó. 2 raiz quadrada de 5 centímetros. Sem ela a gente não consegue calcular, certo? Então já completei ali, agora a gente já pode mandar brasa e fazer. Vamos lá. Questão 1. A área do triângulo representado abaixo, está ali um triângulo bonitinho, desenhadozinho representado, é igual a 15 centímetros quadrados. Considerando que a sua base é igual a 2 raiz de 5 centímetros, está anotada aqui e já veio também especificado aqui embaixo. Encontre o valor da sua altura. A altura está sendo representada pela letra ó, H, altura na posição vertical, tanto dentro do triângulo como pode ser anotada aqui do lado de fora, tanto faz. O que a gente vai fazer? A gente vai recapitular um assunto chamado área de figura geométrica, área do triângulo, melhor dizendo. O que a gente vai fazer? A área do triângulo a gente estudou lá no 6º ano, no 8º ano e no 9º ano de novo. Então, bora lá. Área do triângulo, fórmula A de área igual B de base vezes H de altura dividido por 2.
Fórmula básica que a gente aprendeu no 6º ano. Então vamos lá. Substituindo, ele já diz lá na pergunta, ó, a área do triângulo representado abaixo é igual a 15. Então no lugar do A, eu vou colocar a informação que veio para ele. 15 igual. Aí agora vamos lá. Considerando que a sua base é 2 a raiz de 5, então no lugar do B, eu vou colocar, ó, 2 a raiz de 5. Encontre sua altura, encontre o H, vezes o H. Deixo o H do jeitinho que está aqui e repito 2, que é fixo da fórmula. Tenho duas maneiras de fazer. 3, melhor dizendo. Primeira maneira, a gente pode fazer uma proporção, esse valor multiplica esse e esse multiplica o daqui de baixo, que é 1, e resolve via proporção. Segunda maneira, a gente pode tirar o MMC, que vai ser o número 2. MMC 2, dividir pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. Segunda opção. Terceira opção que está bem fácil. Está na cara essa, ó. O número 2 eu posso dividir para esse 2 de baixo, não posso, ó. E dividindo ficou bem mais fácil, bem mais rápida, bem mais tranquila de fazer. Então, vou repetir o 15 igual. 2 dividido para 2 vai dar 1, raiz de 5 vezes H. Preciso colocar 1 na frente aqui? De jeito nenhum, porque quando não tem número é 1. Mas a gente quer calcular o valor do H e o termo que tem letra tem que ficar igual. Ele está coladinho na raiz, então vou fazer uma inversãozinha rápida, ó. Esse valor vai vir para cá e esse vai vir para cá. Mudei tudo de lado. Vou fazer isso, ó. Eu tenho isso, ó. E vou fazer assim, ó. Mudei tudo de lado. A partir do momento que eu mudei todos os termos de lado, não precisa mudar nenhum sinal. Então esse daqui veio todo para frente, raiz de 5, H, igual 15, foi lá para trás. E aí, professor, como é que a gente vai fazer agora? Tirar o valor do H. Ele quer saber a altura H, então H igual 15 sobre raiz de 5. Eita, professor, agora virou racionalização. Massa, beleza. Virou racionalização. Como é que a gente vai fazer? Agora a gente tem que saber qual é o caso. Índice 2. Primeiro, segundo, terceiro caso. Primeiro, quando o índice é 2, a gente vai só multiplicar pelo fator racionalizante. Quem é ele mesmo? A raiz que a gente quer tirar da parte de baixo. Então a gente vai fazer isso, ó. Prolongou o traço, vezes raiz de 5, vezes raiz de 5, que é o fator racionalizante, certo? Continuando, vou continuar aqui do lado, por conta do espaço. Vamos lá. Então, H, altura, igual 15 raiz de 5, a gente repete. E agora, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. E aí o H vai ficar igual. 15 raiz de 5 a gente repete. Lembra que eu disse que a parte de cima a gente sempre vai repetir. E a raiz de 25 vai ser 5. Terminou aí? Não, tá quase. Faltou uma coisinha, ó. Esse 15 não pode dividir para o 5, ó. Já que pode dividir, então vamos aproveitar e vamos fazer isso. Então a altura é igual. 15 dividido para 5 vai dar 3. E repete a raiz de 5. E para concluir de vez, na pergunta veio, ó, 15 unidades, centímetros quadrados. 2 raiz de 5 centímetros. Então a altura também tem que ser centímetros. Por que não quadrados, professor? Centímetros quadrados. Porque centímetro quadrado só é para a área. Qualquer outra medida é centímetros linear, sem ser quadrado, tá bom? E aí, finalizamos, calculamos a altura dessa questão. Então, só para concluir, o que a gente fez? Se valeu de conceitos de outras séries que a gente estudou no 6º ano, por exemplo, a fórmula de triângulo, de área de triângulo. Depois disso, o que a gente fez? Se valeu de outros conteúdos, 3 opções. Primeira, podia tirar o MMC aqui para calcular para o MMC, que é assunto do 5º, 6º e 7º ano. Mas não quero o MMC, podia se valer de outro. Qual? Proporção, esse valor vezes esse vezes esse. Proporção é assunto do 7º. Mas a gente não quis nenhum dos dois, a gente viu que estava mais fácil ainda. A gente fez o quê? Só dividiu, ó, ficou mais fácil, andou mais rápido. Então, ou seja, a gente tinha várias opções, né? E a gente viu qual era a mais simples, a mais fácil, mais legal para a gente. A mais tranquila foi o quê? Dividir, ficou mais tranquilo. E aí, fez o quê? Letra de um lado, número do outro, virou racionalização. Racionalização, 3 casos. Tenho que saber qual é o caso. Primeiro caso, índice 2. Segundo caso, o índice diferente de 2 tem que completar. E terceiro caso seria uma soma ou uma diferença de 2 termos. Foi o primeiro caso, então, resolvemos, racionalizamos, dividimos o que podíamos e encontramos a altura e colocamos a unidade, que é importantíssimo, não pode esquecer. Aí vem a dica para quem é 9º ano. Vamos lá, alunos de 9º ano.
Aí, galera, sempre quando a gente faz essas questões de matemática, é interessante que a gente sempre coloque a unidade final. Por quê? Porque o ano que vem a gente vai ser primeiro ano do ensino médio. E lá no primeiro ano do ensino médio a gente vai ter uma disciplina chamada física. E física, os professores de física geralmente tiram pontos ou décimos quando esquece de colocar a unidade. Então a gente tem que colocar. Tudo que veio na pergunta, que perguntou lá, tem que colocar a unidade. Então a gente já aproveita agora no nono ano, já vai colocando isso em prática para não esquecer, chegar no primeiro e dar show, certo? Então, feita a questão 1. Vamos lá na questão 2. Questão 2, bem fácil também, bem tranquila. Questão 2, ela veio de presente algumas informações para a gente. Deixa eu completar alguns valores que não saíram ali na pergunta da questão 2 para a gente concluir ela. Vamos lá. Aqui, ó, faltou uma raiz quadrada do número 5 e aqui faltou uma raiz quadrada do número 3. E aqui embaixo faltou isso aqui, ó. Uma fração, uma racionalização a realizar. 1 sobre raiz quadrada de 5. Acho que dá para entender aqui, né, galera? Essa falinha aqui do quadro, é número 5. Mais raiz quadrada do 3. Acho que dá para todo mundo entender, né? Ali, aquela falinha ali. Então, vamos lá. De posse dessas informações, agora a gente vai resolver a questão. Essa questão, ela foi feita no IFCE, em 2017. Professor, o que é essa sigla? É interessante também a gente saber essas siglas. Essas siglas que vêm são siglas das instituições que criaram as questões ou que fizeram, colocaram essas questões em provas de concursos dela. Então, IFCE, Instituto Federal do Ceará, é o IFES daqui de Sergipe, ou seja, é a Escola Técnica Antiga, mudou o nome. Ela aconteceu em 2017, está bem recente, né? 3 anos só. Então, vamos lá, ela diz assim: aproximando os valores de raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 3 até a segunda casa decimal, ou seja, até o segundo número depois da vírgula, obtemos 2,23 e 1,73, ou seja, a questão já informou para a gente o valor daquelas raízes que são números irracionais, arredondados, certo? Ele arredondou. Depois daquele 3, ó, aqui tem outros números. Depois desse 3 também tem outros, mas ele só pegou os 2 primeiros, para ficar mais fácil. Então, ela diz assim, aproximando o valor de 1 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3, até a segunda casa decimal, obtemos qual dessas respostas. Então, vamos lá. Aqui entrou um caso de racionalização de denominadores. Então, a gente vai racionalizar para ver o que vai dar. Então, peguei a pergunta, ó. 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. Vou racionalizar. Caso, terceiro caso. Por que o terceiro caso, professor? Porque tem 2 termos separados por um sinal de mais. Podia vir um mais ou menos, né? Então, veio mais. Então, como é que eu vou racionalizar? Racionalização prática. Vou colocar entre parênteses, ó, e vou multiplicar embaixo e em cima pelo fator racionalizante. Prolongo o tracinho, fator racionalizante. Os termos que eu tenho iguaizinho, só vou mudar o sinal. Lembra que lá nesse caso é o sinal oposto, que eu até anotei no cantinho do quadro, não foi? Então, ó, valor oposto, sinal oposto. O que a gente vai fazer agora, professor? Mesmo procedimento da racionalização que a gente já aprendeu. Então, de cima vai repetir. Professor, precisa colocar esse 1 da frente? Não, que precisa nada. Só colocar a raiz de 5 menos a raiz de 3. Porque se colocar 1 na frente, quando não tem número na frente, é número 1 invisível, né? Então, não precisa. E agora, professor, embaixo? Embaixo, aquele critério, ó. Lembra daquela regrinha que eu disse, ó? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, agora a gente vai aplicar essa regrinha ali. Primeiro termo, raiz de 5, primeiro termo, raiz de 5. Está igual, então, ela ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado, certo? Menos da regra. E agora, menos da regra. E agora ao quadrado do segundo. Então, raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 elevado a 2. O que a gente vai fazer agora? Repetiu de cima. Vamos lá. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 sobre... Aqui a gente vai pegar o 2 daqui do expoente, vai dividir pelo 2 do índice, que a gente já viu em outra questão. Então, 5 saiu da raiz, menos. Vai pegar o 2 daqui também, dividir pelo 2 daqui invisível, 3 saiu da raiz. E a gente vai ter, ó, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3
sobre sinal diferente, subtrai e repete o sinal do maior, mais 2. Acabou aí? Sim e não. Por que sim? Porque a gente não pode mais dividir, não pode mais racionalizar, não faz mais nada. Mas aí por que não, professor? Porque não tem essa resposta nas alternativas. E agora? E agora entrou a leitura de novo da pergunta para a gente ver como é que a gente vai sair desse problema. Vamos lá. Aproximando os valores de raiz de 5 e raiz de 3 até a segunda casa decimal. Obtemos. Então ele está dizendo que o raiz de 5, respectivamente, outro detalhe importantíssimo que a gente às vezes lê sem atenção. Respectivamente quer dizer o quê? Nessa ordem, na ordem que vieram. Então, ó, o raiz de 5, ele vai ser esse primeiro valor. E o raiz de 3, ele vai ser o segundo valor, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir esses valores lá onde eles se encontram. Então, quanto vale a raiz de 5? Vale 2,23. Então, aqui eu vou chegar, ó, 2,23 menos o raiz de 3, 1,73 sobre 2. Eita, professor, e agora? Agora virou um assunto do sexto ano, operação com número decimal. O que é que a gente vai fazer? A continha lá no cantinho, que a gente pode até fazer de cabeça, 2,23 que tirar 1,73, mas a gente pode ficar confuso e errar. Então, qual é a ideia? Faz a conta no cantinho, ó. 2,23. Lembrando que vírgula embaixo de vírgula e número embaixo de número. Então, número 1, 7, 3. Eu vou subtrair para não errar. 3 que tirou 3 dá 0. 2 não pode, pedir emprestado. 12 que tira 7 dá 5, vírgula. E agora 1 que tira 1 dá 0. Então, deu 0,50. Então, vou ter, ó, 0,50 sobre 2. Professor, ainda não tem essa resposta ali. Beleza, mas aí a gente já percebeu, galera, que esse valor dividido para 2 não é a metade de 0,50, 0,25. Então, essa resposta está aqui na letra E. E agora finalizou. Certo? Então, qual foi o critério? Essa questão ela trabalhou com vários assuntos, várias informações com a gente. Ó. Números irracionais, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 3. Números decimais, 2,23 e 1,73. Racionalização, nosso assunto do nono ano. E depois ela voltou para a operação com número decimal, que é assunto do sexto ano. Certo? E finalizamos. Bem prática, bem simples, né? Então, vamos lá. Aí agora, para a gente concluir nossa aula por hoje, nós temos uma atividade aqui para vocês praticarem relacionada a esse conteúdo que foi explicado, certo? Vamos lá. Então, nós temos, para a gente treinar sobre esse assunto, a página 45, a questão 7, apenas a questão 7. A única questão do livro desse assunto que tem lá é essa. Tinha questão, mas não tinha um assunto no livro. Então, agora a gente já sabe, já pode fazer e se dá bem. Então, caprichem, arrasem, façam. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Vamos fazer a questão, vamos anotar as dúvidas que tiver, bota a interrogaçãozinha do lado no plantão. Pergunta aos professores do plantão, tá bom? Para tirar todas as dúvidas e ficar tudo beleza, certo? E até a próxima.